Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Karen Cardoso, eu sou diretora adjunta da Escola de Saúde Pública e é uma alegria, no dia de hoje, iniciarmos a nossa primeira atividade do primeiro simpósio de pesquisa em saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos. Amanhã é fria, mas ela é convidativa para que todos nós possamos nos concentrar nos aspectos éticos da pesquisa. E eu gostaria de apresentar a nossa ministrante. A nossa ministrante de hoje é a Sara Bruneto, perdão. Ela é nutricionista, especialista em saúde da família e comunidade do GHC, Hospitalar Conceição, mestre em saúde da criança e do adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tutora da residência integrada em saúde da Escola de Saúde Pública e coordenadora do Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Então, esta é a nossa ministrante de hoje, que está acompanhada, depois, se ela puder apresentar a equipe que a acompanha e que vai estar falando sobre todos os passos importantes e fundamentais que compõem a execução de uma pesquisa que envolve a plataforma Brasil e passar por um comitê de ética e ter seu aceite, quer dizer, todos os casos que envolvem a pesquisa com seres humanos e outros aspectos que devem ser observados. Então, Sara, bem-vinda. Desejamos a todos um bom curso e estás com a palavra a partir de agora. Obrigada pela apresentação, Karen. Bom dia a todos. Que bom tê-los aqui. E acho que mais pessoas vão se agregando, né, ao longo da manhã. Eu estou, então, aqui na Escola de Saúde Pública, na sala do Comitê de Ética. E aqui comigo está a Luciana. Eu gostaria que ela se apresentasse também, dá um oi aí. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Bom, a Luciana é a nossa secretária, né? O Comitê de Ética tem uma sala sediada aqui na Escola de Saúde Pública, tem uma secretária que é uma servidora exclusiva do comitê. Nós temos uma estagiária que é a Juliana. A Juliana está de férias nesse momento, mas está sempre disponível aqui no comitê para tirar dúvidas. E temos um grupo de membros, né, que fazem parte do colegiado, não estão aqui nesse momento. Temos uma vice-diretora, vice-coordenadora, desculpe, que é a Liara, que também, infelizmente, está de férias nesse momento. Bom, acho que podemos começar, né, para a gente não atrasar muito. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Entendem? Estamos vendo. Tá. Vou colocar a tela cheia aqui. Tá. Bom, então, a proposta hoje é a gente conversar sobre os aspectos éticos de pesquisa com seres humanos e Plataforma Brasil. Então, a ideia é fazer uma fala desde a origem, né, dessa análise ética das pesquisas, da origem dos comitês desse sistema, e trabalhar também a análise ética em si, que a gente realiza aqui, e entrar na plataforma. Então, para quem tem dúvidas com a ferramenta, a gente vai entrar também, vai navegar um pouco. A ideia é que eu fale por um período de tempo, mas que reserve um tempo para perguntas, para dúvidas, para colocações de vocês. Então, e aí quando vocês forem se colocar,
eu vou pedir, por gentileza, que fale o nome, que fale da onde que é, né? Porque a gente não vai ter como se apresentar agora no início, até porque vai ter muita gente chegando, mas quando vocês forem fazer as suas manifestações, contribuições, é legal se apresentar e falar dizer da onde que fala, tá? Essa apresentação tem muita contribuição da Maria Hélida e da Cláudia, que são as coordenadoras anteriores do Comitê de Ética. Então, certamente tem coisas delas que a gente vai trazendo, vai discutindo. Então, só queria registrar que tem contribuições também da Hélida e da Cláudia aqui nessa apresentação. Vou falar, então, primeiro do sistema, CEP-CONEP, depois vou falar dos aspectos éticos e das principais resoluções que nos embasam, depois, como que funciona a tramitação dos projetos na plataforma e no comitê, e por fim a gente navega na plataforma. O sistema, então. Os primeiros marcos que a gente pode falar em relação aos cuidados éticos em pesquisa são o Código de Nuremberg, lá em 1947, depois de horrores realizados na guerra por médicos nazistas fazendo experimentos, né? Eles foram, depois disso, julgados, e a partir desse julgamento foi publicado esse Código de Nuremberg, que define que o participante da pesquisa ele deve ser voluntário, ou seja, ele deve consentir participar da pesquisa. E aí, depois disso, em 67, tem uma outra declaração, que é a Declaração de Helsinki, que também esmiuça um pouco mais, né, se aprofunda um pouco mais nas questões da ética em pesquisa e na ética com os participantes da pesquisa. E aí, no Brasil, a partir de 1988, com a Constituição, o Conselho Nacional de Saúde determinou que as instituições de saúde que realizassem pesquisas deveriam ter um comitê de ética, mas eram comitês isolados. E aí, em 96, com a publicação da Resolução 96, foi instituído o sistema CEP-CONEP. Tá? Instituiu a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e organizou um sistema. A CONEP, que é essa comissão nacional, ela é uma das 18 comissões do Conselho Nacional, ou seja, ela surge a partir do controle social. Então, o sistema CEP-CONEP, ele é fundado, né, a partir do controle social, com a ideia de proteger os participantes das pesquisas. Então, todas as pesquisas envolvendo seres humanos, mesmo aquelas que não forem fazer uma intervenção direta, que utilize dados ou, de alguma forma, se relacionem com o ser humano, elas devem ser submetidas à apreciação desse sistema, que se torna, então, corresponsável por garantir a proteção dos participantes. Antes a gente utilizava o termo usuários, não era. Agora a gente utiliza o termo representante dos participantes de pesquisa. A CONEP, então, ela analisa. A CONEP ela está localizada em Brasília e ela analisa projetos de áreas temáticas especiais. Então, projetos de genética humana, projetos de reprodução humana, os projetos que envolvem a população indígena, pesquisas que têm financiamento internacional e projetos que são propostos pelo Ministério são analisados pela CONEP. Nesse momento de pandemia, no início da pandemia no ano passado, a CONEP também avaliava os projetos relacionados à Covid, agora em relação à vacina. Então, ela centraliza quando são questões de relevância, né, de urgência, né, e de uma complexidade maior. Os comitês de ética, então, eles são as instâncias regionais que estão dispostas no território e eles são a porta de entrada para os projetos de pesquisa. O que compõe, então, o comitê de ética? Ele é um colegiado interdisciplinar, independente, de relevância pública. Ele tem um caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes de pesquisa na sua integridade, dignidade, para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos.
E entre os membros de um comitê de ética, devem participar, no mínimo, 2 representantes de participantes de pesquisa, que são indicados pelos órgãos de controle social. Então, nós temos, nesse momento, um representante indicado pelo Conselho Estadual de Saúde e um representante indicado pelo Conselho Municipal de Saúde. A gente está numa transição do Conselho Municipal, mas nós temos nossos 2 representantes de participantes. Aqui, só para dar uma ideia para vocês de como estão distribuídos os comitês de ética no país. É uma informação de abril de 2021, em que nós tínhamos 853 CEPs no país, sendo no Rio Grande do Sul, aliás, sendo na região sul, 151 CEPs. Geralmente, as instituições de ensino têm seus CEPs, as grandes instituições de saúde também têm seus CEPs. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre também tem um CEP. O Comitê de Ética da AESP, então, ele é referência para as pesquisas que envolvem a Secretaria Estadual de Saúde, tanto no âmbito da participação direta, né, quando os servidores são participantes, quando são pesquisas institucionais, ou então quando a Secretaria Estadual de Saúde fornece dados para outros pesquisadores. Então, nós nos tornamos também co-participantes da pesquisa e o projeto é analisado pelo nosso Comitê de Ética. Além do Comitê da ESP, a ACES tem o Comitê de Ética do Hospital Psiquiátrico de São Pedro, que é responsável, então, pelos projetos do hospital. A gente tem uma estrutura própria na escola, precisa ter uma sala própria, equipamentos próprios, então toda essa estrutura a gente tem. Nós somos suporte para os alunos, né, dos cursos aqui da escola e de outros locais da CES, para os residentes e pesquisadores no geral. As nossas reuniões são quinzenais e, nesse momento, elas são reuniões virtuais, né? Antes nós fazíamos sempre as reuniões presenciais. Nesse momento, através de uma autorização, respaldo da CONEP, a gente faz as reuniões virtuais. Bom, isso foi um panorama geral, né, de onde que a gente se localiza, o que é um comitê dentro desse sistema, e aí a gente pode entrar nos aspectos éticos e as principais resoluções. Bom, as resoluções nas quais a gente se embasa para fazer a apreciação ética dos projetos. Não existem só essas, tá? Existem muitas outras, elas estão disponíveis no site da Plataforma Brasil, mas essas são as com as quais a gente mais trabalha, tá? Então, é a Resolução 466 de 2012, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, a comunidade científica e ao Estado. A 466 veio substituir a 196, que foi aquela primeira resolução publicada. Então, a 466 revoga a 196. Depois, em 2016, foi publicada a resolução número 510, que trata das normas aplicáveis às ciências humanas e sociais. Por quê? Tanto a 466 quanto a própria ferramenta da Plataforma Brasil, elas foram pensadas, planejadas a partir de pesquisas mais biomédicas, né? Ensaios clínicos, estudos da área biomédica. E os estudos das ciências humanas e sociais não se viam contemplados tanto na resolução quanto na própria plataforma. E a 510, então, veio para trazer esse olhar para as pesquisas das áreas das ciências humanas. A ferramenta permanece do mesmo jeito, né, com a mesma estrutura, com o mesmo desenho que ela tinha. Há anos há uma expectativa de mudança, né, nessa plataforma, que ainda não aconteceu. Talvez aconteça, né, daqui para frente, porque tem também uma proposta de mudança de fluxo dos projetos,
uma alteração bem importante que estava em consulta pública no ano passado. Então, talvez com essa mudança, a plataforma seja atualizada. Quando a gente faz a apreciação ética, a gente sempre utiliza as resoluções junto, porque elas são complementares, elas não são excludentes, então a gente não faz essa divisão. Esse projeto é das ciências humanas, então eu vou utilizar a resolução 510. Esse não é, então eu vou usar a 466. Não, a gente não faz isso, a gente analisa os projetos e utiliza ambas as resoluções para fazer a apreciação ética. Já em 2018, foi publicada a resolução 580, que traz as especificidades éticas de interesse estratégico para o SUS. Então, ela é bem específica para as pesquisas, e a maioria que a gente analisa aqui no Comitê de Ética, né, que são realizadas no Sistema Único. Então, ela traz muito a questão da importância do participante de pesquisa saber, ter clareza, ter transparência do que é assistência e do que é pesquisa dentro do sistema, né? No seu atendimento de saúde, o que é, né, que está sendo oferecido como pesquisa e o que faz parte da assistência no cotidiano daquele estabelecimento de saúde. Traz muito a questão também de que a pesquisa não deve interferir no atendimento, nem dar prioridade, nem deixar de dar prioridade a quem teria na assistência sem pesquisa, das pesquisas não onerarem o sistema de saúde, né? Então, ela traz todos o detalhamento e os cuidados necessários para as pesquisas que são realizadas no Sistema Único de Saúde. Eu vou falar um pouco agora do que são os aspectos mais importantes em relação à ética em pesquisa. Eles são trazidos na 466 de 2012, mas se aplicam para todos os tipos de pesquisa, tá? De trabalhos. Então, a eticidade do participante da pesquisa, na sua dignidade, na sua autonomia, ela precisa estar fundamentada em fatos científicos, ela deve ser realizada somente quando esse conhecimento que se pretende obter não pode ser obtido por outra forma, deve buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados em relação aos riscos previstos. É necessário ter o consentimento livre, esclarecido, ou assentimento do participante da pesquisa ou seu representante legal. Ela deve prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem, a não estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas ou de comunidades. E ainda ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Então, a gente vai ver depois que sempre que uma pesquisa puder ser desenvolvida em indivíduos com autonomia, ela deve ser e não devem ser incluídos indivíduos que não tenham condições de dar o seu consentimento com autonomia, né? Por exemplo, menores de idade, ou pessoas que de alguma forma não tenham condições de consentir. A menos que, é claro, o objetivo da pesquisa seja justamente investigar questões nesse pool. Deve respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos, éticos, como também os hábitos e costumes, quando as pesquisas envolverem comunidades. E aí a resolução 510 trabalha bastante essa questão. Ela abre possibilidades em termos de processo de consentimento, em termos de abordagem dos participantes, quando essa pesquisa envolve, por exemplo, comunidades indígenas ou outro público que tenha costumes muito diferentes, assim. Então, de respeitar muito isso. E aí, a resolução permite uma flexibilidade de forma que respeite esses costumes. A pesquisa deve assegurar os participantes
da pesquisa os benefícios resultantes, né? Então, a gente está vendo agora com a questão das vacinas, né? Se a vacina se mostra eficaz, mesmo o grupo que não recebeu a vacina, que é o grupo placebo, deve também receber, tem o direito também de receber, né? A gente aqui no comitê avalia pouco esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de pesquisa não é o mais comum no nosso cotidiano, mas a gente, nesse momento, né, de pandemia, que está acompanhando isso na televisão, enfim, todas as fontes de informação, a gente consegue identificar questões de pesquisa acontecendo nesse momento, né? Utilizar o material e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista, né? Então, eu estou coletando dados para um determinado projeto, devo utilizar somente para esse fim. Dentre outras questões que também fazem parte da eticidade na pesquisa. Bom, dito isso, eu vou entrar um pouco em algumas questões que são as questões que a gente mais se debruça aqui no Comitê de Ética, quando faz análise de um projeto. E é importante que o pesquisador também faça proteja, né, essa etapa para que ela seja bem detalhada, para que ela esteja bem escrita, né, para que traga todas as explicações, porque com um projeto bem escrito, a gente consegue entender bem pelo que o participante da pesquisa vai passar e contribuir com o pesquisador também, se houver alguma questão que não foi trazida, né, no momento da submissão. Então, em relação à metodologia de um projeto de pesquisa, ela deve detalhar todos os procedimentos envolvidos na pesquisa. Então, eu trago alguns exemplos, tá? Podem ser outros. Mas, por exemplo, de que forma os participantes serão abordados? Como será obtido o seu contato? Eu vou fazer uma pesquisa por e-mail. Como eu vou conseguir o e-mail das pessoas ou o telefone? Quanto tempo o participante vai gastar com essa entrevista, com esse questionário que eu estou propondo? Em que local os procedimentos da pesquisa vão ser realizados? Eu tenho uma sala, eu já fiz pactuação em relação a isso, né? Se eu vou fazer uma pesquisa com dados secundários, como vai ser realizado o acesso a essas informações do prontuário? Eu tenho login e senha, vai ser o login e senha de alguém? Eu vou estar em qual espaço? Eu vou registrar as informações onde? O banco de dados vai ter identificação das pessoas ou ele não vai ter identificação? Como eu vou armazenar? Então, todas essas questões precisam estar muito esmiuçadas na metodologia, né? É nessa etapa do projeto que a gente precisa compreender como que o estudo vai se desenvolver para pensar a questão da ética na pesquisa para o participante. E aí a gente entra numa outra etapa, que é a etapa dos riscos e benefícios. Normalmente, dentro das considerações éticas, né, os pesquisadores colocam a questão dos riscos e benefícios. O que é o risco da pesquisa? O risco da pesquisa é a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente. E aí a 466, no seu item 5, ela diz que toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Então, eu não posso escrever no projeto de pesquisa que a minha pesquisa não envolve riscos porque ela utiliza um banco de dados. Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos. Então, eu preciso pensar qual o risco decorrente da minha pesquisa, dos procedimentos que eu estou propondo. Então, no capítulo, o pesquisador deve
pensar qual o risco envolvido e qual a gradação desse risco. A gradação é trazida no artigo 21 da 510. E ela tinha outras categorias até um tempo atrás, e agora a gradação trazida pela 510 é de risco mínimo, risco baixo, risco moderado ou risco elevado. Então, precisa ver quais os riscos da pesquisa e também qual é a gradação dele. Quem define a gradação do risco é o pesquisador, não é o comitê de ética. Então, o pesquisador analisa, né, e define, no seu entendimento, qual é o risco da pesquisa. Não existe um detalhamento do que seria o risco mínimo, o que seria o risco baixo, moderado. Isso depende muito de cada desenho de pesquisa, né? A gente não tem um comitê de ética e não tem como fazer isso. Muita categorização das coisas, né? Porque cada projeto é singular, cada projeto é diferente, cada projeto precisa de um olhar específico. Então, essa questão de categorizar, de definir previamente as questões é muito complicado. Então, no momento da escrita, do planejamento do projeto, eu preciso pensar qual o risco envolvido nessa pesquisa e pensar qual a gradação dele. Depois, na análise de ética, talvez o comitê de ética tenha um outro entendimento em relação à gradação ou aos próprios riscos, e aí vai dar o retorno ao pesquisador, né, levantando essa questão. Tá? Como é que eu penso os riscos? Tá? Esse é um slide adaptado da Cláudia. E ela sempre traz isso, né? Eu preciso imaginar o pior cenário para dimensionar o risco da pesquisa, tá? Se tudo der errado, o que vai acontecer? E o risco, ele não é um risco para a pesquisa, né? Não é um risco, é um risco para o participante. Então, assim, não é um risco, por exemplo, das pessoas não terem tempo e não quererem preencher o meu questionário. Isso é um risco para o pesquisador, né? De alguma coisa não dar certo no meu planejamento em relação ao desenvolvimento da pesquisa. Mas a gente precisa pensar o risco para o participante. Tá? Então, eu vou imaginar o pior cenário para dimensionar o risco da pesquisa. E eu vou criar estratégias de proteção a serem utilizadas para minimizar ou evitar possíveis danos. Então, por exemplo, né, eu vou fazer uma pesquisa com puérperas, né, com mulheres que são recém-mães, e vou abordar algumas questões de saúde mental relacionadas aos seus filhos, enfim. É uma pesquisa que não tem uma intervenção física, ela tem uma intervenção. Sempre que eu questiono, que eu entro em contato com alguém, eu estou fazendo uma intervenção. Embora ela não seja física, é uma intervenção. Porque às vezes também acontece da pessoa entender que por não tocar no corpo, pela intervenção não ser física, não é intervenção. Não. Também é, e é de uma outra ordem, e também tem risco. Então, voltando ao exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com puérperas e eu vou questionar algumas coisas relacionadas à saúde mental, à mudança da sua vida, ao planejamento ou não daquela gestação. E aí, o que eu preciso pensar em relação a risco? Pode ser que tudo corra bem, que as pessoas se sintam à vontade, tenham interesse, né, em responder e se sintam à vontade para dar essas respostas, enfim. Mas pode ser também que alguma pergunta afete alguma dessas mulheres de uma forma profunda, né? Pode ser que ela tenha alguma questão que está ali guardada com a intervenção que eu estou fazendo, com o questionamento que eu estou fazendo, isso vem à tona, né? Porque o puerpério é um período muito sensível, né? Um período muito delicado. Então, eu preciso pensar que talvez algumas dessas mães
possam estar em depressão pós-parto, podem ter tido um processo de gestação parto-puerpério muito difícil, né? Pode ser que alguma pergunta abale alguma dessas mães. Então, eu preciso pensar o que pode acontecer quando eu fizer esses questionamentos, né? Então, qual seria o risco nesse caso, né? E na ocorrência desse risco, o que eu posso fazer para dar conta disso? Né? Se eu perceber que alguma dessas mulheres tiver um dano emocional, fica muito sensibilizada, enfim, tiver um desconforto maior do que, né, do que seria o esperado, comum, o que eu vou fazer com isso? E eu não posso pensar o que eu vou fazer com isso lá na hora. Aí eu preciso pensar o que eu vou fazer com isso antes de acontecer, né? Então, isso precisa estar descrito no projeto de pesquisa. Eu vou conseguir pensar em todos os cenários? Claro que não, né? Eu preciso pensar alguns cenários, né? Não vou conseguir pensar em todos, porque a gente não sabe, pode acontecer, mas para esses que eu consigo alcançar, eu preciso já ter uma estratégia criada, né? Então, eu vou oferecer um acolhimento, uma escuta, um encaminhamento, e se eu for oferecer um encaminhamento, ele precisa já estar pactuado, né? Isso precisa já estar combinado. Então, tudo isso eu preciso pensar no momento da escrita do projeto. Tem um outro exemplo que as colegas trazem bastante, que é, por exemplo, eu vou avaliar a dentição de algumas pessoas, né? Então, eu vou pedir que elas abram a boca, eu vou fazer uma análise para verificar. Ok. Mas e se eu encontro outra coisa, né? Se eu encontro, além da cárie, uma lesão que pode ser, tenha risco de ser uma doença mais grave, né? Que possa ser um câncer. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não posso só olhar a cárie e fazer de conta que eu não vi, né, as demais questões. Embora eu não estivesse procurando por isso, isso pode acontecer. Então, eu também preciso pensar, né, nas coisas que não são decorrentes exatamente da minha pesquisa, mas que podem vir com ela, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre alguma questão sensível, a pessoa me conta alguma agressão que sofreu, algum abuso. Enfim, eu preciso, quando eu vou mexer com as coisas, eu preciso estar pronta para receber algumas informações e dar conta delas, né? Eu não posso simplesmente dizer, não, isso não faz parte da minha lista aqui de perguntas, então não quero saber, e se tu me contar, não, isso não é. A partir do momento que eu sei, eu preciso dar um encaminhamento adequado para isso. Bom, então pensar as ações a serem tomadas diante dos riscos eventuais, é isso que eu acabei de falar, e prever procedimentos para garantir o anonimato, a privacidade e a confidencialidade, né? Sempre está na pauta, e em alguns cenários não é possível garantir o anonimato. Por exemplo, se eu for fazer uma entrevista com gestores de saúde da região metropolitana, né, com secretários de saúde da região metropolitana. Ora, não tem muitos, né? E talvez, da forma que a pessoa se coloque, alguém possa identificá-lo, né? Porque são pessoas públicas, são pessoas que têm um cargo público e por essa posição elas podem ser identificadas. Então, o que eu faço com isso? Eu não posso fazer a pesquisa? Não, pode fazer a pesquisa, mas a pessoa, ao consentir participar, ela precisa estar ciente. Ela precisa saber que, embora o pesquisador não vá publicar sua identidade, seu anonimato não está garantido em função do seu cargo, né? Do seu cargo público, por exemplo. E aí a pessoa vai decidir se quer participar ou não, e querendo participar,
ela pode se posicionar de uma forma, tendo ciência, né, de que é possível que ela seja identificada. O participante da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante da sua participação na pesquisa, que foi previsto no projeto ou não, né, no projeto e, portanto, no registro do consentimento, ele tem direito à assistência e tem direito a buscar indenização por vias judiciais. Os riscos, eles devem ser apresentados da mesma forma em todos os documentos. Isso é uma declaração de responsabilidade dos pesquisadores. Então, e não só os riscos. Quando a gente vai fazer a submissão do projeto, depois a gente vai ver, a gente vai postar o projeto, um arquivo do projeto, a gente vai preencher uma série de questões no formulário da plataforma, né? Se não me engano, são 6 páginas que a gente vai preenchendo informações. E além disso, tem o TCLE, que é um documento separado e que traz informações que também. Então, nesses 3 documentos, as informações elas precisam ter coerência, né? Não necessariamente elas precisam ser idênticas, porque o TCLE, por exemplo, ele precisa ser escrito numa linguagem adequada ao público que vai participar da pesquisa. Então, não necessariamente vão usar os mesmos termos que estão escritos no projeto, mas ele precisa ter um conteúdo similar. E isso é bem importante, porque é muito comum. A pessoa pensou alguma coisa no projeto, aí foi preencher a plataforma, o Brasil, a ferramenta da plataforma, pensou outra coisa e no TCLE está outra coisa. Mas, afinal de contas, né, o que é a informação de fato? Tudo que deve constar em mais de um documento precisa estar apresentado de uma forma similar. Os benefícios também precisam constar no projeto. Os benefícios são contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido, para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida, a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E os benefícios sempre devem ser maiores do que os riscos. Ocorre colocarem, este projeto não tem benefícios, ou não traz benefícios. Mas se ele não traz benefícios, então por que ele está sendo proposto, né? Então é preciso também pensar os benefícios, e não necessariamente eles vão ser diretos. Os benefícios, não há problema nenhum os benefícios serem indiretos. Os participantes da minha pesquisa, eles não vão se beneficiar diretamente, mas eu vou fazer uma pesquisa que vai contribuir na produção de conhecimento, por exemplo, ou vai contribuir para a construção de ações em um determinado serviço de saúde, organizar algum fluxo de um serviço de saúde, enfim, né? Ele pode trazer, não há problema nenhum, trazer benefícios indiretos que o participante dessa pesquisa não vai se beneficiar diretamente, mas a sociedade vai. E aí depois a gente entra numa outra questão que também é importante, que é o processo de consentimento e assentimento livre, esclarecido. Então, as principais questões que a gente analisa quando lê um projeto são a questão dos riscos e benefícios, a abordagem, claro, né, dos participantes, a questão dos riscos e benefícios e a questão do consentimento, tá? Então, o que é esse processo de consentimento? Ele envolve o estabelecimento de relação de confiança entre o pesquisador e o participante, continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante. A gente geralmente, quando fala de consentimento, vem direto do TCLE, né? Termo de consentimento livre esclarecido, que é um documento escrito, que o participante assina e ali constam as informações. Mas, em especial 510, ela traz esse conceito de processo, né? Não é simplesmente assinatura, mas é tudo que envolve esse consentimento. Então, é desde a comunicação, né, de como que eu vou convidar o participante,
até a obtenção em si, e o registro, que pode ser uma assinatura, mas que pode também ser de outras formas. E vocês podem ver que esse registro, ele pode, esse consentimento, ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, o participante pode desistir da pesquisa se ele entender que assim for melhor. E tem uma diferença entre consentimento e assentimento. Então, o consentimento é a anuência do participante da pesquisa ou do seu representante legal, livre de simulação, fraude, erro ou intimidação. Já o assentimento é a anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou indivíduo impedido de forma temporária ou não de consentir, na medida da sua compreensão e respeitadas as suas singularidades. Então, se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, com adolescentes, eu vou precisar do consentimento do seu representante legal, mas eu vou também construir um assentimento. Embora ele não possa, por ser menor de 18 anos, dar o consentimento, ele pode dar o assentimento. A gente precisa ouvi-lo, né? Ouvir o seu desejo ou não de participar. Então, é possível construir o processo do assentimento. Com crianças também é possível construir assentimento, daí de formas mais lúdicas, de formas que, enfim, individualizada para aquele grupo, né? Mas buscando respeitar também a vontade e o desejo daquela pessoa, além do consentimento do representante legal. Tá? Em relação à comunicação, como que é feito esse convite, essa explicação? Isso pode ser feito por meio de expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se mostrem adequadas. Ela deve ocorrer de maneira espontânea, clara, objetiva. O participante deve ter a oportunidade de esclarecer dúvidas e de dispor do tempo adequado. Ele pode convidar uma outra pessoa para decidir junto com ele. O pesquisador deve buscar um momento, uma condição e o local mais adequado e assegurar um espaço para o participante expressar os seus receios e suas dúvidas. Então, isso é bem diferente da gente colocar na frente do participante da pesquisa um papel para que ele assine, né? É muito diferente. Então, é essa conversa, né? Esse convite, essa conversa na linguagem do participante respeitando, protegendo um espaço e um tempo para que ele possa decidir se tem desejo ou não de participar e tirar todas as suas dúvidas. A obtenção do consentimento, então, ela deve ser, o consentimento deve ser particularmente garantido àquele que, embora plenamente capaz, esteja exposto à relação de autoridade ou de dependência, e apresenta, portanto, uma limitação de autonomia. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa com estudantes e eu sou professor, eu tenho uma relação de autoridade. Se eu vou fazer uma pesquisa com os servidores e eu sou a chefia, existe uma relação de autoridade. Então, é preciso ter um cuidado especial no processo de consentimento nessas situações, né? Talvez tenha que se pensar mais estratégias para que a pessoa fique à vontade de fato, né, de dizer quero ou não quero, decidir participar ou não participar. Talvez seja necessário mais estratégias, né, de forma que a autonomia seja garantida nessas relações de autoridade ou de dependência. E deve haver uma justificativa na escolha de crianças, adolescentes e pessoas em situação de diminuição da sua capacidade de decisão. Como eu havia falado, sempre que eu puder fazer uma pesquisa com pessoas com autonomia plena, eu devo escolhê-las em detrimento de pessoas que não tenham autonomia para decidir consentir ou não consentir sua participação na pesquisa. O registro, né? O TCLE é o registro mais comum, né? O que a gente mais recebe. Nesse momento, com a questão da pandemia, com as pesquisas virtuais,
a gente tem visto outras formas também, mas o registro escrito com assinatura é o mais comum. O que é esse registro do consentimento? É o meio pelo qual é explicitado o consentimento, que pode ser sob a forma escrita, sonora, imagética ou em outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes. A dispensa do registro, ela pode existir, mas ela deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador. Existem alguns estudos em que talvez ao participante de assinar, né, de deixar o seu nome registrado, seja alto num grau em que se justifique dispensar esse registro, né? De repente, alguma pesquisa com pessoas que fizeram alguma prática ilícita, talvez seja um risco maior ela registrar. Existem situações em que é possível dispensar esse registro do consentimento, mas elas são bastante específicas e elas precisam ser justificadas. O que nesse registro deve conter? Deve conter obrigatoriamente, entre outras questões, que pode ser o TCLE ou pode ser de outra forma, a justificativa, os objetivos, os procedimentos da pesquisa, a explicitação dos riscos e dos benefícios, e aí os riscos no seu pacote completo, o que é o risco, o que eu vou fazer com isso e qual a gradação desse risco. O esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência que terão direitos participantes, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento da pesquisa, a garantia da plena liberdade ao participante de se recusar de participar ou de retirar o seu consentimento em qualquer momento sem nenhum prejuízo, a garantia da manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes, e no caso do anonimato não ser possível essa declaração, né? A explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas essas despesas tidas pelo participante, né? Então, os participantes das pesquisas eles não podem ser remunerados, mas eles podem ser ressarcidos, né? Se eu faço uma pesquisa que a pessoa precisa se deslocar da sua casa até um determinado lugar, vai gastar passagem de ônibus, que vai precisar fazer uma refeição fora, essas despesas eu preciso ressarcir. Garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Bom, aqui vocês estão vendo que não vai dar para ler, tá? E não é a ideia mesmo. Mas eu trago aqui um modelo de TCLE que está super completo e ele está no site da ESP, ali no local do Comitê de Ética, tá? Na aba do Comitê de Ética. E ele está bastante detalhado, é só preencher as informações de acordo com cada projeto. Claro que pode ter outras modificações se forem necessárias, mas ele está bastante detalhado, tem uma outra orientação de como preencher esse modelo, então fica muito tranquilo, né, utilizando esse modelo do nosso site. Em relação às pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, isso foi tema de uma carta circular, agora em março de 2021, pela CONEP, que trouxe algumas questões relacionadas às pesquisas em ambiente virtual, que têm sido muito comuns, né? As pessoas tinham projetos de pesquisa que não puderam ser desenvolvidos em função da pandemia e precisaram reformular, né? Ou agora estão fazendo projetos e ainda considerando que talvez nosso contexto permaneça parecido por algum tempo, infelizmente, novas estratégias estão sendo desenvolvidas. E eu vou trazer só alguns pontos aqui para a gente... e tem outros na carta, tá? Ela está disponível no site da plataforma, mas alguns pontos importantes. Então, cabe ao pesquisador destacar, além dos riscos e benefícios relacionados com a participação na pesquisa, aqueles riscos que são característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos ou atividades não presenciais.
em função das limitações das tecnologias utilizadas. Adicionalmente, devem ser informadas as limitações dos pesquisadores para assegurar a total confidencialidade e o potencial risco da sua violação, né? Em função dos dados estarem na internet ou passarem pela internet, enfim, existe um risco, né, dessa virtualidade que não existia quando os processos eram presenciais. Então, por exemplo, quando eu for fazer um convite, quando eu for enviar um formulário online, é preciso ter apenas um remetente, um destinatário, ou os destinatários precisam estar ocultos, né? É preciso enfatizar a importância da guarda do registro de consentimento pelo participante. Se eu vou fazer, por exemplo, um questionário online, eu preciso oferecer, antes do início das perguntas, para que o participante possa baixar o arquivo do registro. Porque ali no consentimento, por exemplo, está a informação de que ele pode decidir desistir se ele entender por bem, tem o contato dos pesquisadores, tem o contato do comitê de ética, então ele precisa guardar esse documento, né? O participante pode optar por não responder alguma questão, por exemplo, essa pergunta é obrigatória, e o questionário não vai adiante se a pessoa não responder. Não, o participante pode optar por não responder a qualquer uma das questões, né? Isso precisa estar claro para ele antes de começar o processo. E existe uma orientação de não manter registros em qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou nuvem. Então, eu coletei os meus dados, estou analisando, já analisei. Assim que esse processo terminar, eu não devo manter em pasta, por exemplo, pasta compartilhada. Na CES a gente tem. Não devo manter em nuvem, eu não devo manter em locais em que eu não tenha tanto controle, né? Porque pode haver algum risco dessa informação perder a confidencialidade. Então, preciso ter esse cuidado. Entre outras coisas que essa carta circular também traz. Quando eu vou fazer pesquisa com dados secundários? Então, dados primários é a coleta direta, né? Quando eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer um questionário, eu vou buscar a informação, o dado diretamente, né? Com uma pessoa, um lugar. Quando os dados já foram coletados, eu vou buscar uma informação que já existe, ou um banco de dados que já está pronto, eu vou fazer uma pesquisa com dados secundários. Então, sempre que for possível, eu solicito à instituição um banco de dados sem identificação, né? Isso é uma questão que a gente precisa avançar e que é super importante. Eu vou fazer uma pesquisa com dados da vigilância, tá? Do estado, do município, enfim. Se a pessoa que for, né, se o local que for fornecer os dados, se for possível, retirar a parte da identificação, né, e me fornecer os dados desidentificados, de uma forma que eu não possa fazer a reversão e voltar a identificar, é o meio mais seguro, né? Então, se a instituição puder fornecer dados sem identificação, isso protege o participante. Quando eu utilizo dados secundários, eu preciso preencher o termo de compromisso de utilização de dados. Porque como a gente não consegue, o dono dessa informação, né, o indivíduo, não vai consentir, né, geralmente. Na maioria dos casos, se for um banco de dados, por exemplo, a participação na pesquisa. Então, o pesquisador precisa se responsabilizar pela confidencialidade dessas informações e aí ele preenche esse termo de compromisso de utilização dos dados. Em relação ao uso de prontuários, é um tema bastante delicado, né? O prontuário é de propriedade do usuário e eu devo solicitar o consentimento sempre que isso for viável, né? Eu vou fazer um estudo em que eu vou entrevistar as pessoas, eu vou acessar o prontuário.
Olha, se eu vou entrevistar, eu vou fazer o registro do consentimento através do PCLE, eu preciso perguntar, acessar o formulário, né? Eu consigo contato com o usuário, então eu vou solicitar o seu consentimento. Tá? Aqui está o modelo de compromisso de utilização de dados, tá? Eles estão desfocados, tá? Eu peço desculpas, mas a ideia não é ler os documentos, tá? Eles estão todos no site da plataforma. E aí eu uso esse termo no caso do uso de dados secundários. Aqui eu trago o termo de anuência institucional, tá? Às vezes esse documento vem com outro nome, carta de anuência, carta de aprovação, enfim. Mas é a autorização da instituição envolvida na pesquisa para o desenvolvimento do projeto. Bom, em relação à tramitação dos projetos, então talvez a gente tenha que andar um pouquinho aqui. Em relação a como é que tramita um projeto no sistema CEP Connect? A primeira coisa que eu vou trazer aqui é que existe o manual do usuário, pesquisador, no site da plataforma. É um manual que traz o passo a passo, desde o cadastro na plataforma até a submissão, pós-submissão, os relatórios, enfim, está tudo explicado nesse manual. Então, quem não tem familiaridade com a plataforma, pode utilizar esse manual, que ele vai esclarecer muito desse processo. Bom, a tramitação, então, ocorre da seguinte forma. O pesquisador vai submeter o projeto através da ferramenta Plataforma Brasil. Quem submete é o pesquisador responsável. A orientação do nosso CEP, de demais CEPs, é que o orientador seja o pesquisador responsável, exceto no caso do doutorado, né, que o doutorando já é o pesquisador responsável. Então, o pesquisador responsável ele vai iniciar a submissão e ele não precisa fazer a submissão completa. Ele pode iniciar a submissão e delegar, né? Ele vai vincular esse projeto a um pesquisador assistente e esse pesquisador assistente pode desenvolver todo a postagem, né? Toda a submissão. A vinculação institucional do pesquisador responsável é que vai direcionar o projeto ao CEP correspondente. Então, eu não escolho o CEP quando eu vou fazer a submissão, mas através do meu vínculo institucional, o vínculo que eu escolho para aquele projeto, o CEP correspondente vai receber aquele projeto, tá? E aí, a instituição pode ser proponente, pode ser participante, pode ser coparticipante. Por exemplo, a residência, que acontece aqui na Escola de Saúde Pública, a instituição proponente sempre vai ser a Escola de Saúde Pública, mas ela pode ter uma instituição coparticipante, se, por exemplo, os dados forem coletados da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que também tem um CEP. Então, vai ter uma instituição proponente e uma instituição coparticipante. E aí, o trabalho vai tramitar nos dois CEPs e ele vai ser analisado por ambos. Há algum tempo atrás, uns 3, 4 anos, só um comitê de ética analisava. E os outros comitês acatavam ou não essa análise primeiro. E aí, a partir acho que não sei se foi 17 ou 18, todos os CEPs devem emitir parecer sobre um projeto, tá? Depois que a pessoa preencheu toda a página da plataforma e submeteu o projeto, é a análise documental. Então, a secretaria aqui do comitê vai abrir documentos, né, os documentos que foram postados, e ela vai analisar se tem cronograma, se tem orçamento. Ela não vai analisar se o cronograma está atualizado, por exemplo, mas precisa ter o orçamento, precisa ter uma folha de rosto, e a folha de rosto, sim, é analisada conteúdo dela analisado pela secretaria, se ele tem um TCLE ou uma dispensa de TCLE, se a gente chama de FIB, o Formulário de Informações Básicas, que são todos esses
essas páginas da plataforma que a gente preenche, se as informações estão coerentes, se no caso de utilização de dados secundários tem o termo de compromisso de utilização dos dados e se tem autorização institucional. E aí o projeto vai ser aceito ou ele vai ter uma pendência documental, tá? A pendência documental se refere a alguma coisa que faltou ali, tá? Então, ela não é analisada por relator, mas ela está sendo analisada pela secretaria. E isso economiza tempo, né? Porque se for para o relator e depois estiver faltando um documento, é um processo muito mais longo. Então, a secretaria já faz essa análise. Se faltou algum documento, a gente vai devolver ao pesquisador, o pesquisador ajusta e submete novamente. A partir do momento que o projeto foi aceito, a gente tem 10 dias para fazer esse processo, tá? de análise documental, o comitê. A partir do momento que ele foi aceito, então o comitê de ética vai indicar o projeto a um relator. O relator é um dos membros do comitê que vai fazer a leitura e a análise detalhada de todos os documentos que foram submetidos. Ele vai emitir um parecer e esse parecer é interno. Esse parecer vai ser lido durante uma reunião colegiada e o colegiado vai debater esse projeto. Tem questionamentos, por vezes o relator não se deu conta de alguma coisa e um membro faz algum questionamento que levanta uma discussão, enfim. E aí, a partir do colegiado é que se faz a deliberação do parecer final, tá? Depois dessa reunião do colegiado, o coordenador e o vice-coordenador fazem a revisão dos pareceres. Revisão final, para ver se está tudo adequado, português, pontuação, enfim. E emite o parecer consubstanciado ao pesquisador. Então, o pesquisador passa a receber o documento depois dessa revisão do coordenador. E aí a gente chama consubstanciado, que é esse parecer que foi ao pesquisador. O parecer anterior, ele é interno, tá? O que consta no parecer consubstanciado? A apresentação do projeto, constam os objetivos da pesquisa, que a gente faz um copia e cola, coloca da forma idêntica ao que está apresentado, a avaliação dos riscos e benefícios, os comentários e considerações sobre a pesquisa, que é o momento em que a gente explica como que a pesquisa vai se desenvolver, os termos de apresentação obrigatórios, se eles estão adequados ou não, as recomendações, às vezes constam, às vezes não. Recomendações são questões que o colegiado coloca, mas que não constituem obstáculo ético. Por exemplo, tem uma parte do projeto que tem 2 parágrafos repetidos. Bom, a gente pode indicar ali, olha, revisa tal parte, porque tem algum erro. Não é um obstáculo ético, mas a gente pode fazer essa recomendação ao pesquisador. Ou então, tem alguma questão... A gente não costuma analisar a metodologia em si. Se ela está adequada ou não, se eu faria questionário desse jeito ou daquele. Se não implica questão ética, a gente, de forma geral, não analisa e não vai sinalizar nada ao pesquisador. Mas, por vezes, tem alguma questão, por exemplo, metodológica, que a gente coloca ali que não constitui obstáculo ético, mas que é importante o pesquisador analisar. E aí tem as conclusões ou pendências e listas de inadequações, que aqui que vai estar apresentada ou a lista de pendências ou o parecer de aprovação. Então, o que é a deliberação ética? O projeto, então, ele pode ser aprovado quando ele está adequado para ser executado. Ele pode ter pendências, né? As pendências vão estar listadas, e aí o pesquisador pode responder a essas pendências. Um projeto não aprovado é um projeto em que ele não pode ser executado, que ele não vão ser apresentadas pendências porque ele não deve ser desenvolvido. Tá? Um projeto não aprovado, ele não pode ser desenvolvido. Ele pode ser arquivado quando o pesquisador não cumpriu o tempo para as respostas. Ele pode ser suspenso quando ele é interrompido. E ele pode ser retirado quando o pesquisador solicitar essa retirada, mediante uma justificativa,
antes da avaliação ética. O que são as pendências mais comuns? Eu não fiz uma pesquisa nos nossos pareceres, isso eu estou falando pela vivência no comitê. Geralmente relacionadas aos riscos. Então, o risco em si, qual é o risco da pesquisa, quais são os riscos dessa pesquisa, qual a gradação desse risco e quais são as estratégias que o pesquisador desenvolveu para minimizar o risco. TCLE, a gente se foca muito no TCLE, às vezes tem falta de itens importantes, a linguagem não está adequada, às vezes ele fica extenso e precisa ter paginação, porque ele vai ter uma assinatura, né? Discrepância de informações entre os documentos, né? Como eu comentei, por vezes as informações estão em 3 documentos, elas precisam estar coerentes. O cronograma desatualizado. Em outubro de um ano, submeti em junho do outro ano, e nunca mais olhei o cronograma, ele não vai estar adequado, tá? Então, essa revisão é importante antes da submissão. Como é que se responde pendência? As pendências devem ser respondidas em até 30 dias pelo pesquisador responsável, na ordem em que estão apresentadas por meio de documento. Então, elas vão estar numeradas, e aí o pesquisador vai fazer uma carta com essa resposta às pendências, que vai ser anexado na plataforma sob o título Resposta a Pendências. Quando o pesquisador fizer alterações em qualquer documento da pesquisa, elas deverão estar destacadas, ou em negrito, ou em outra cor da fonte, ou em amarelo, enfim. Descritas na resposta à pendência. Então, pendência 1, na carta eu vou colocar assim, pendência 1 era tal. Eu vou colocar a resposta, e se foi necessário fazer uma alteração no projeto, por exemplo, no arquivo do projeto, eu vou destacar no arquivo do projeto a alteração que eu fiz. Eu vou colocar ela na carta e também vou lá no arquivo, destaco a alteração feita, e aí eu vou postar, claro, o arquivo atualizado. E as alterações devem estar em todos os documentos. Então, se for necessário eles constam no projeto, no formulário de informações básicas e no TCLE, eu preciso atualizar em todos os locais. Emenda. O que é uma emenda? Depois que o projeto foi aprovado, é toda a proposta de modificação ao projeto original. Tá? Então, por vezes, acontecem questões ao longo do percurso que requerem alguma modificação de magnitude pequena, e aí eu faço uma emenda. A partir do momento que o projeto está aprovado, abre ali a possibilidade na plataforma de inserir uma emenda. Eu vou anexar um arquivo com a justificativa dessa emenda, eu vou explicar o que é essa emenda. E as modificações propostas por emenda não podem descaracterizar o estudo que foi aprovado. Né? Se eu vou fazer uma mudança substancial, eu preciso submeter um novo projeto. Depois que a pesquisa foi desenvolvida, depois de 6 meses, na verdade, da sua aprovação, que ela está no momento em que ela está sendo desenvolvida, ou mesmo que ela foi finalizada, o pesquisador deve apresentar um relatório, que pode ser parcial, se ela segue sendo desenvolvida, ou final, se ela não foi encerrada, na forma de notificação. A notificação também é uma outra possibilidade que se abre ali a partir da aprovação via Plataforma Brasil. E tem um formulário, um modelo para esse relatório no site do comitê, e aí a gente vai fazer a análise, vai emitir um parecer desse relatório, e aí a pesquisa está considerada encerrada na plataforma. Tá? Aqui o site da ESP, tá? Onde tem todos os modelos, tem o cronograma de reuniões, tem a lista dos nossos membros, tá? Então, tá tudo ali no site da ESP. Em relação à plataforma, ela tem essa cara. Tá? Então, aqui eu posso buscar diversos documentos. Então, aqui tem os manuais da plataforma, tem as resoluções normativas, tem as cartas circulares, enfim, eu tenho diversas informações aqui nessa página inicial. E aí eu vou fazer login, eu vou sair agora e eu vou tentar navegar
tá? Na plataforma. Vamos ver se vai funcionar. Vocês enxergam? Não, Ainda Sara, tá não, tudo escura. mas é só esperar um pouquinho que vai carregar, tá? Tá. Eu vou parar de compartilhar, eu vou compartilhar de novo. Aqui aparece que eu estou compartilhando. Vocês visualizam a página da plataforma? Sim? Sim, a página da plataforma está aberta. Ok. Então, eu acabei de fazer login ali em cima, tá? Então, claro que primeiramente eu preciso fazer um cadastro. Eu estou aqui na aba de pesquisador. E aqui é a página que a gente vai ver ao fazer o login, tá? Aqui vão estar os projetos que estão sendo analisados ou aprovados pelo pesquisador, tá? Eu estou na aba do pesquisador. Como o comitê de ética tem uma outra aba ali, tá? Mas então eu fiz um teste, uma submissão teste, tá? Eu vou abrir aqui para a gente enxergar como é uma submissão. Tá, ela é assim. Eu esqueci de mostrar ali, mas logo na parte superior aqui vai ter uma tecla que é iniciar nova submissão, tá? Então eu vou clicar ali, eu vou simplesmente clicar ali, iniciar nova submissão e já vai abrir. E aí eu vou começar a preencher. Então aqui eu vou, já não estou na página primeira, ela tem várias páginas, vamos tentar ir para a primeira. Tá, essa aqui é a primeira página, tá? Então, eu vou responder aqui se a pesquisa envolve seres humanos, se eu estou fazendo submissão, certamente sim. E aí vão aparecer aqui meus dados, e aqui eu já posso delegar o preenchimento a outra pessoa. Então, eu vou ser o pesquisador responsável, mas eu já deleguei, ó, a Juliana, que é a nossa estagiária, eu clico sim, escolho a opção sim, e aí eu posso aqui adicionar um assistente de pesquisa. Então, eu vou colocar algum dado, ou o nome ou CPF, pesquisar, aqui embaixo vai aparecer uma clicar, e eu vou inserir essa pessoa como assistente de pesquisa, e ela vai poder fazer a edição. Eu posso incluir outras pessoas em equipe de pesquisa, por exemplo, tem bolsista, tem outras pessoas que não necessariamente vão editar, mas fazem parte do grupo de pesquisa, eu posso colocá-las aqui. Aqui é uma coisa bem importante que é a instituição proponente. Então, quando eu fiz lá o meu cadastro na plataforma, eu devo colocar ali o meu vínculo institucional. Então, lá no meu cadastro, eu coloquei que o meu vínculo institucional é a Escola de Saúde Pública, e aí aqui essa opção aparece. Eu posso ter mais de um vínculo, tá? Então, eu posso cadastrar, sei lá, 3 vínculos institucionais. Eu sou aqui da escola, eu estudo na URGS e enfim, trabalho também em outro lugar. Eu posso colocar todos os meus vínculos lá no cadastro. E aí, na hora que eu vou fazer a submissão de um projeto, eu escolho o vínculo referente a esse projeto que eu estou fazendo a submissão, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei a Escola de Saúde Pública, até porque eu não tenho outros vínculos. E aí eu vou preenchendo todas essas etapas que, ao final, vão ser compiladas pelo próprio sistema e vão gerar o formulário de informações básicas, né? Vai gerar um PDF com todas as informações que a gente inseriu aqui nessas páginas e isso vai ser analisado pelo relator, tá? Aqui tu escolhe as áreas, o título público da pesquisa, o título principal, que não necessariamente é o mesmo do público, mas geralmente a gente coloca o mesmo, tá? Contato. Aqui são desenhos, se é um desenho observacional, experimental, enfim, ele não está me permitindo
editar por alguma opção que eu fiz anteriormente, tá? Geralmente a gente não faz esse tipo de estudo é mais para medicamento ou alguns tipos de intervenções que não são as mais comuns no nosso dia a dia, tá? Mas tem essa possibilidade. Aqui eu vou colocar qual é o delineamento da minha pesquisa, não precisa ser muito extenso, né? Não precisa trazer embasamento teórico, né? Enfim, se acha que cabe, sim, né? Mas não necessariamente precisa se alongar, mas precisa explicar, né, bem que desenho de pesquisa tem essa minha proposta. Aqui o financiamento, então ele pode ser próprio ou ele não, ou ele vai ter um financiamento de algum órgão de fomento, enfim, e aí eu vou detalhar o financiamento. Eu vou aqui, ó, eu vou adicionar financiamento e aí eu vou escolher as opções e vou inserir o financiamento, tá? Palavra-chave também, eu vou adicionar a palavra-chave, eu vou colocando ali. Aguardando. A página da Plataforma Brasil, ela é muito comum, ela tem estabilidade, tá? Então, por vezes ela não funciona muito bem, tem dias que ela não está funcionando muito bem, por vezes ela cai. Então, isso é relativamente comum. E aí é importante, se fez um determinado preenchimento e vai parar, salva esse preenchimento, tá? Para não se perder no caso dela cair. Vamos ver se vai funcionar. Se ela não funcionar, eu vou explicar o que eu queria mostrar. E aí depois a gente abre para perguntas. Tá, funcionou. Então, aqui eu vou colocar resumo, introdução, né? Eu posso buscar no meu projeto, não preciso criar nada novo. Hipótese. Aqui é uma questão que, por vezes, não se aplica. Vocês podem observar que é um item obrigatório. Mas, dependendo do desenho de estudo, não se aplica hipótese. Então, eu posso escrever não se aplica, a plataforma vai aceitar e vai fazer sentido quando for lido pelo relator, tá? Aqui o objetivo primário ou geral, objetivos secundários, a metodologia proposta, então aqui é importante detalhar, assim como está no projeto, toda a metodologia. Aqui eu posso incluir ou não critérios de inclusão e exclusão, os mesmos, claro, que estiverem no projeto detalhado. Aqui eu vou colocar os riscos e aqui eu vou colocar os benefícios, de forma similar ao que está posto aqui, tá? A análise dos dados, então aqui eu vou também esmiuçar a análise dos dados, da mesma forma que está no projeto. Desfecho primário, isso também é um item obrigatório, mas por vezes não se aplica desfecho nem primário nem secundário. Então, eu posso escrever não se aplica, tá? Desfecho secundário não é obrigatório, tamanho da amostra é obrigatório. Se a minha pesquisa não tem uma amostra, eu posso colocar 0, tá? Aqui também é um item obrigatório, aqui é o país, tá ok? Aqui é uma questão importante. Haverá uso de fontes secundárias de dados, então o meu projeto prevê acesso a prontuários ou acesso a banco de dados. Sim, se eu marcar sim, eu vou colocar o detalhamento, né, dessa fonte de dados secundárias e a secretaria vai identificar que vai haver uso de dados secundários e vai ver se tem o TCUD, que é o termo de compromisso de utilização de dados, tá? Número de indivíduos abordados pessoalmente recrutados sofrerão algum tipo de intervenção. Pode ter um número, pode não ter um número, tá? Pode ser 0. Aqui, grupos que serão divididos, em que serão divididos os participantes. É um item obrigatório, mas, comumente,
os projetos não têm uma distribuição de grupos. Então, mas eu preciso preencher para poder evoluir na submissão. Então, eu vou em adicionar grupo. Eu posso escrever, ó, 100 grupos, número de indivíduos 0, intervenções a serem realizadas nenhuma, tá? E aí eu adiciono. Então, eu preencho, mas não necessariamente isso faz parte do meu projeto. Às vezes as pessoas não sabem muito o que colocar aqui, colocam uma informação aleatória e aí confunde o relator, tá? Então, isso que eu estava falando, que a ferramenta da plataforma ela não foi pensada para todos os desenhos de estudo. Ela foi pensada para um estudo que tem grupos, que tem uma hipótese, que tem um determinado número de indivíduos participantes, né? Ela foi desenhada dessa forma. Então, as pesquisas, por exemplo, nas ciências humanas e sociais, comumente não tem, né, esse tipo de informação, e aí tem que ir encontrando formas de fazer esse preenchimento, embora não fique, né, não seja o formato mais adequado para todo tipo de estudo, tá? Aqui é instituição coparticipante. Isso não é uma informação obrigatória, porque por vezes não vai ter, mas se há outras instituições, além da proponente, envolvidas no estudo, eu preciso adicionar coparticipante, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um estudo da residência, a instituição proponente é a ESP, mas eu vou utilizar dados da DGVS, que é a Diretoria de Vigilância Municipal. Então, eu preciso registrar aqui a instituição coparticipante. Propõe dispensa do TCLE, sim ou não? Se eu proponho dispensa, eu vou justificar aqui e vou anexar um arquivo com esse mesmo texto no lugar do TCLE, tá? Então, ou é preciso ter um arquivo referente a TCLE, ou vai ser o próprio, ou vai ser a dispensa, tá? Não é aqui nesse momento, é mais à frente, mas aqui eu respondo se eu solicito a dispensa ou não. Cronograma, precisa adicionar cronograma aqui também, tá? Embora esteja no projeto detalhado. A plataforma não aceita datas anteriores ao dia atual, então eu não vou conseguir preencher, por exemplo, escrita do projeto que aconteceu em abril. Eu não consigo, eu consigo do dia atual para frente. O orçamento, então eu vou detalhar orçamento, impressão, passagem, gravador, celular, sei lá. Aqui eu vou colocar bibliografia. E aí vai abrir essa página. Essa página aqui, eu vou imprimir a folha de rosto, tá? A folha de rosto vai ser impressa com o título da minha pesquisa, com a solicitação de assinatura do pesquisador principal e a assinatura do responsável da instituição, tá? Então, eu vou imprimir a folha de rosto, o pesquisador responsável assina, outra pessoa assina, e depois eu anexo ela digitalizada aqui, tá? Isso é um item obrigatório, eu não consigo ir adiante sem anexar a folha de rosto. Eu anexei uma aqui, que era uma outra coisa, então por isso que eu vou conseguir ir adiante, tá? A plataforma não aceita nenhum item, nenhum símbolo, não aceita espaço no título, tá? Então, o título precisa ter, não pode ter espaço, não pode ter símbolo, não pode ter aquelas coisas todas. Então, é preciso cuidar o nome dos arquivos. Aí vai dar um erro aqui em cima, tá? Aí depois aqui eu vou incluir arquivos. Então, eu tenho diversas opções aqui. Necessariamente eu preciso colocar o projeto detalhado, que é o arquivo do projeto, e necessariamente eu preciso colocar ou o TCLE ou a dispensa do TCLE, tá? Na imensa maioria dos trabalhos eu também preciso colocar um TAI. Vai aqui na declaração de instituição, tá? Ou declaração de concordância, enfim. Não tem, assim, a gente vai analisar o documento mesmo que, por vezes, venha com um nome ou outro nome, tá? Porque nem sempre eles são muito específicos. Mas, necessariamente, projeto e TCLE tem que vir. Aí eu preciso colocar também, se for com dados secundários, o TCUD,
Eu posso escolher colocar outros arquivos, né? Posso escolher colocar um roteiro de uma entrevista, de um grupo focal também separado. Eu posso, enfim, os materiais que eu tiver, eu posso também colocar aqui. Eu posso colocar um cronograma em arquivo separado? Posso colocar um orçamento. Não necessariamente, não é obrigatório que eles estejam colocados como arquivos separados do projeto, tá? Mas se eu entender que é mais adequado, eu faço isso. O que é necessário é projeto, TCLE e TAI, geralmente. E aí, eu estou finalizando a submissão. Quando eu tiver tudo isso, eu vou ler aqui o compromisso geral, os demais compromissos, eu aceito os termos acima e eu vou. Aí essa opção de enviar projeto vai ficar viável aqui e eu vou clicar e vou enviar projeto. Depois que eu enviei o projeto, é importante ficar atento, porque em seguida tem análise documental. Por vezes os pesquisadores submetem e esperam muito tempo até ir olhar, né? E às vezes não vem notificação. Às vezes vem uma notificação por e-mail, às vezes não vem. Então, o pesquisador precisa ir fazer login e verificar se houve o aceite ou recusa documental que vai se dar logo nos próximos dias após a submissão. Já o parecer um pouquinho mais adiante, né? Porque aí ele vai ser enviado para o relator vai fazer o parecer, esperar a reunião, e aí depois que vai ser emitido o parecer consubstanciado. Logo abaixo, depois que ele foi enviado, né? Se a gente detalhar o projeto, vai aparecer toda a tramitação dele no sistema Certo Connect. Então, a data da validação, da submissão dos documentos, a data do aceite documental, a data que foi indicado para a relatoria, enfim, tem todo o detalhamento ali para o pesquisador poder ir acompanhando, tá? Bom, em relação à plataforma que eu tinha era isso, são 9h40. Eu abro agora para perguntas, questionamentos, contribuições. Sara, estamos entrando então nos últimos 15 minutos, né, do mini curso, e eu gostaria de então, como tu disseste, a gente abre para perguntas, tá? Mas já tem uma pergunta aqui no chat da Vanessa, que é residente da ESP, do DEAF, né? Que ela perdeu a parte onde adiciona a instituição coparticipante. Ela está com uma dúvida aí nesta parte. Tá. A instituição coparticipante, eu vou abrir aqui rapidamente. Deixa eu ver. Aqui, ó. São 6 passos, tá? O passo 1 ao 6. Então, nós estamos no passo 5. É um estudo multicêntrico, sim ou não? Centros participantes no Brasil, instituição coparticipante. Tem uma diferença entre participante e coparticipante, tá? O participante é quando existe um pesquisador naquela instituição. Então, a proponente é a Secretaria Estadual de Saúde, mas existe pesquisador responsável também na Secretaria de Saúde do Paraná. Então, a SES do Paraná é uma participante. A coparticipante é quando não existe um pesquisador naquela instituição. Mas eu vou coletar um dado, ela faz parte da pesquisa, mas não existe um pesquisador naquela instituição. Então, é muito comum na residência, a RIS a ESP é a proponente, e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre é co-participante, porque não existe um pesquisador ali na Secretaria Municipal, é um pesquisador desse projeto. Ela é co-participante, eu coloco aqui, ó, adicionar co-participante. Karen, o teu som.
Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem uma pergunta da Thaís perguntando se vai ser gravada ali, vai ser disponibilizada a Tá. apresentação. Essas perguntas eu posso responder agora. Os minicursos todos serão gravados, né? E a disponibilização do material de apresentação depende da nossa ministrante. Se a nossa ministrante disponibilizar, ela estará disponível na plataforma do evento. Assim que for Disponibilizar, disponibilizado. sim. Então, já temos essa resposta. Está sendo gravado, tá bem? Então, penso que teremos acesso no futuro para este mini curso que está sendo agora. Nós tivemos 80 inscrições, dessas 80 inscrições, 58 pessoas estão, de fato, assistindo o mini curso. Um aprendizado fantástico, porque todo o processo que envolve colocação de submissão de um projeto num comitê de ética, na Plataforma Brasil, tudo isso, né, realmente é muita novidade para muitas pessoas, né, e ela é uma plataforma que realmente tem os seus detalhamentos, né. A gente está com algumas perguntas aqui, só um pouquinho. A Diana, doutoranda do Serviço Social da PUC, gostaria de saber se houve alguma alteração ou solicitação de plataforma em virtude das pesquisas com seres humanos estarem ocorrendo de forma online ou remota. Na Diana não houve nenhuma alteração na plataforma, na ferramenta de submissão, mas a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa publicou uma carta circular em março de 2021, que eu comentei na apresentação, que traz orientações das pesquisas realizadas em ambiente virtual e aquelas pesquisas que foram planejadas antes e necessitaram alguma alteração em virtude disso, que não seja uma alteração e que mude de forma importante o projeto, ela pode ser colocada como emenda, né? Alguma alteração em função da necessidade do uso do ambiente virtual, mas na plataforma em si não houve alteração. A Vânia tem uma pergunta, eu vou pedir para ela formular a pergunta aqui via chat, enquanto isso eu vou passar a pergunta da Gabriela, que é mestranda do PPG da PUC-RS, que pergunta sobre o objetivo secundário. O que seria o objetivo secundário? Os objetivos secundários são os objetivos específicos, né? O detalhamento, né? Quando a gente esmiuça o nosso objetivo geral, a gente coloca em itens os objetivos específicos. E aí eles são colocados ali. Ocorre de pesquisas que só têm objetivo geral ou primário, né? E não é uma questão obrigatória ali no preenchimento da plataforma, mas geralmente a gente escreve também objetivos específicos ou secundários. A Vânia queria fazer uma pergunta, mas eu não estou vendo a pergunta, Vânia. De onde é a Vânia? Já coloquei ali, Karen. Tá. Eu ainda não estou vendo a tua pergunta aqui. Tem uma pergunta sobre a reabertura das inscrições para o minicurso. Os minicursos já estão com todas as inscrições esgotadas. Então, é motivo pelo qual a gente já chegou no máximo. A gente aumentou o número de vagas para os minicursos e atingimos o limite máximo que os ministrantes autorizaram. Então, isto é um sinalizador para todos nós que estamos fazendo essa organização, de que esses minicursos eles devem ser novamente oferecidos em outra ocasião do ano. Essa foi uma primeira experiência do comitê gestor nessa proposta para instrumentalizar os pesquisadores em todos os aspectos importantes de terem sucesso na elaboração dos seus projetos.
de pesquisa, e nos surpreendeu a grande adesão aos minicursos. Então, no início da semana passada, abrimos novas vagas, conforme a autorização dos palestrantes, dos ministrantes, mas nos surpreende que estamos com eles totalmente preenchidas, todas as vagas, né? Mas aguardem os próximos momentos aí que vamos ter novas edições desses mini cursos, né? Então, aí tem uma outra pergunta, que é a da Vânia, então, que ela colocou. Se a instituição coparticipante pode indeferir a pesquisa, Sara? Vânia, a gente não teve nenhuma situação, né? Eu não vivenciei nenhuma situação assim, mas considerando que toda análise, toda apreciação ética é realizada desde o início na instituição coparticipante, ela pode sim não aprovar, existe essa possibilidade, né? Pode ser aprovado na instituição, a tramitação ela é vinculada a uma outra, né? A partir do momento que eu tenho aprovação na instituição proponente, automaticamente a Plataforma Brasil distribui para a instituição participante ou coparticipante e a análise começa de novo. Então, todo o passo a passo da análise vai ocorrer novamente e ela pode, sim, ter um status de não aprovado ao final. Mas é uma situação que eu não vivenciei enquanto coordenadora, enquanto membro. Eu sou coordenadora, a Vânia sabe, mas para quem não me conhece, eu sou coordenadora desde janeiro, né? Então, eu sou uma recém-coordenadora, eu fui membro durante 2 anos, e agora, nesse retornei como coordenadora, então é um desafio, e pode ser que algumas situações eu ainda não tenha vivenciado em função disso. Tá sem áudio, Karen. Sim. Temos uma pergunta do Natan, perguntando se a plataforma ela é voltada unicamente a projetos com seres humanos e que passam por aprovação do Comitê de Ética ou também serve para pesquisas como revisão bibliográfica, por exemplo. Natan, não, a plataforma é voltada exclusivamente para as pesquisas com seres humanos. Na Resolução 510 de 2016, existem alguns itens, ela apresenta os tipos de estudo que não necessitam apreciação do sistema CEP-CONEP. E os estudos de revisão bibliográfica não necessitam essa análise ética. Então, não é necessária a submissão. Nós temos aqui uma pergunta da Janaína, que envolve a questão da plataforma. Vou pedir para ela entrar em contato no e-mail que está no site, para a gente ver o que está acontecendo, tá? É o primeiro momento que nós estamos tendo do evento, pode ser que alguma coisa possa ter acontecido em relação à tua inscrição. Mas, normalmente, quando vocês se inscrevem para as atividades, é para receber por e-mail o lembrete, são 3 lembretes que o sistema manda para vocês dos eventos que vocês se inscreveram, dos mini cursos que vocês se inscreveram. Então, chequem antes, né? Vou pedir para vocês checarem antes na sua caixa de e-mails, ou no spam, ou na lixeira, para ver se por acaso o sistema enviou e foi parar por ali. Mas o sistema costuma mandar para vocês todo o lembrete do evento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Karen, eu tenho reunião agora, eu queria uma perguntinha rápida, tá, para a Sara, a respeito do relatório que é feito em determinado período depois, né? Se é feito pelo pesquisador responsável, né, que tem uma confusão, digamos assim, né, em determinados locais, sobre o pesquisador responsável ou o residente, ou se é feito por um ou outro, ou se é feito pelos dois, só para sanar essa dúvida aí. A responsabilidade acaba sendo do pesquisador responsável, porque está em nome dele essa submissão, e justamente é importante que seja assim, porque por vezes alunos ou residentes
se desligam, acabam perdendo o vínculo, e por isso é importante o pesquisador responsável ser orientador para que ele possa seguir fazendo essa atualização, enfim, finalizando os processos, né, caso o residente ou aluno não o faça. Na minha experiência de pesquisadora, eu peço para o residente, por exemplo, né, nós somos orientadores dos residentes, dos trabalhos de conclusão da residência, eu sempre peço que o residente faça um relatório e aí eu faço a submissão, tá? Porque é importante tanto o preenchimento da plataforma quanto o envio do relatório. É importante ter essa experiência, né? Por vezes o residente sai da residência, vai fazer um mestrado, enfim, ele vai utilizar esse conhecimento, essa experiência de utilizar a plataforma consigo, e a gente aprende a usar usando, a gente encontra os desafios enquanto a gente vai manipulando, mexendo ali. Então, eu sempre faço isso, tanto a submissão quanto o relatório, eu peço para os residentes desenvolverem, e claro, se tiver dúvida a gente discute junto, e aí depois eu finalizo ali na plataforma. Obrigado, querido. Vou ter que sair agora. Nós temos mais uma última pergunta, encerrando. Quando os dados são públicos, precisa passar pelo comitê de ética? Quando são bancos de dados públicos, por exemplo, do Ministério da Saúde, não é necessário, né? O que são esses dados públicos? Assim, se um cidadão consegue acessar esses dados sem um perfil, nenhum perfil específico, sem uma senha, quando esses dados são de acesso a qualquer pessoa, tá? Então, nesses casos, não é necessário submeter ao comitê de ética. Existem situações em que os dados são acessíveis a várias pessoas, mas não a qualquer pessoa, né? Por exemplo, uma intranet ou algum outro espaço em que várias pessoas podem acessar, mas não todas. Nesse caso, já não são dados públicos, tá? Ou então, se são dados, por exemplo, de vigilância de um município, que estão sob guarda de uma instituição, eles precisam, o projeto precisa ser submetido ao comitê de ética. Muito bem, pessoal. Tendo em vista, então, que chegamos a 9h58, estamos na finalização do minicurso, né? Algumas pessoas referiram algumas questões de ordem técnica. A gente vai verificar, tá bem, pessoal? Então, agradecemos a Sara por toda essa explanação, excelente conteúdo, espero que tenha esclarecido a todos. E este é o início do primeiro simpósio de pesquisa em saúde do Comitê Gestor da Política de Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada a todos e aguardamos vocês no restante do evento. Agora temos um próximo minicurso falando sobre o fluxo da pesquisa na Secretaria. Um abraço a todos e continuamos. Abraço, tchau, tchau. Comitê de ética fica à disposição. Obrigada.